Nessa aula eu quero te apresentar os 5 erros que você deve evitar ao realizar o desenho do Tom e Jerry em uma carteira de couro. Nessa aula eu vou te explicar aqui todos os detalhes que você precisa levar com atenção para evitar qualquer tipo de erro e conseguir resultados aí profissionais nos seus trabalhos. O erro número 1 que as pessoas acabam cometendo é não proteger as áreas que não devem ser pintadas. Isso pode gerar muitos outros problemas, como tinta que pode ser contaminada nessas outras regiões. O vinil ele pode acabar ali marcando a superfície onde você não protegeu, e isso vai trazer um resultado bem amador, gerando necessidade de retoques posteriormente, e isso comprometendo a flexibilidade na hora de fazer os seus trabalhos. O segundo erro também que muitas pessoas, devido não ter experiência na utilização do aerógrafo, é aplicar tinta em excesso na superfície. Quando a gente está trabalhando com o aerógrafo, é muito comum a gente querer puxar o gatilho como um todo para trás, liberando o máximo de tinta possível. Porém, se você não fez a diluição, não fez a preparação correta ali da sua tinta, ela pode ficar um pouco mais líquida do que o normal, e isso vai comprometer a qualidade do seu trabalho devido quando a tinta bater na superfície, ela não vai secar completamente, entrando por baixo do seu stencil e borrando completamente ali o seu trabalho. Então, para isso não acontecer, procure aplicar tinta aos poucos na superfície para você garantir que o seu trabalho vai ter uma qualidade excepcional. E o mais importante, sempre seque a tinta assim que possível, aplicando camadas bem fininhas na superfície. Você acelerando essa secagem vai melhorar e muito a qualidade dos seus trabalhos. O erro número 3 é não seguir as linhas guias, que significa que quando a gente faz uma marcação inicial, seja com um lápis ou utilizando os stencils como eu te mostrei, essas linhas guias elas não podem ser apagadas, pois se você apagar, você vai comprometer a estrutura do seu desenho. Então ele não vai ficar proporcionalmente correto, gerando ali um trabalho amador e de baixa qualidade. Para isso não acontecer, procure manter ali as linhas guias visíveis no seu trabalho, mesmo que seja feita com um lápis. Isso vai te ajudar a manter o seu trabalho bem estruturado e no ponto correto ali. E isso vai facilitar e muito na hora de você finalizar o seu trabalho, onde você necessariamente precisa fazer a pintura dos contornos. Então, se você preservar ao máximo possível essas linhas, na hora de fazer os contornos vai ser muito mais fácil. O quarto erro é não usar pincéis adequados. Aqui nesse processo de pintura eu utilizei o pincel para fazer o Tom e Jerry, mas no caso você poderia também utilizar o aerógrafo usando um outro método de pintura e no futuro eu vou trazer aqui para você. Mas por enquanto, se você não tem habilidade de usar o aerógrafo, você pode usar o pincel. Porém, não usar os pincéis adequados vai comprometer ali o acabamento do seu trabalho, que significa que para áreas pequenas você deve usar pincéis de ponta fina. Para áreas maiores, o ideal é você usar pincéis de pontas largas, aonde você vai conseguir espalhar uniformemente a sua tinta, mantendo ali o acabamento final como um todo. Então procure utilizar diversos tipos de pincéis para cada região do seu trabalho, e isso vai melhorar o acabamento e a qualidade do seu resultado final. E isso vai evitar descascamento, rachaduras e aquele acabamento amador que geralmente fica quando fazemos o trabalho com pincel. O quinto e último erro é não testar a tinta que você preparou antes de utilizá-la. E isso daqui é uma prova de que eu também cometi esse erro fazendo esse trabalho, porque eu pensei que a minha tinta ela estava no tom já certo do Jerry e eu acabei falhando ali em pintar o Jerry e acabou não sendo o tom certo, e isso me gerou retrabalho. Então, para isso não acontecer, pega ali uma tinta, faz a preparação e testa numa superfície separada. Não faça no seu desenho direto. Assim você vai conseguir fazer o seu trabalho já na cor certa e já vai finalizar ele ali instantaneamente. No meu caso, eu acabei usando um tom de marrom um pouco mais escuro do que o normal e eu tive que refazer essa tinta e necessitando fazer o trabalho novamente. E isso acabou me gerando 2 trabalhos desnecessários e que poderia também comprometer a qualidade do meu trabalho final. Então, se você não tem muita habilidade, não tem muito conhecimento, prepara a sua tinta num recipiente separado,
faz o teste dessa tinta, espera ela secar, porque muitas das vezes quando a tinta ela começa a secar, ela acaba mudando um pouquinho do tom, deixando ou mais escuro ou mais claro, e isso é importante você ter a noção na hora de fazer a preparação das suas tintas. Assim você começa a entender como funciona a mistura e quando você deve deixar ali uma tinta um pouco mais clara, visualmente úmida, e um pouco mais escura, visualmente úmida, para você usar nos seus projetos. Agora você aprendeu aqui os 5 erros que você deve evitar na hora de fazer um desenho do Tom e Jerry e como ele vai impactar ali na superfície, no seu resultado final como um todo. Se você quiser se aprofundar mais sobre essas técnicas, essas habilidades, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, onde você vai ter acesso ao Era Academy, onde eu te explico técnicas muito mais avançadas, muito mais simples, que vai te ajudar a realizar ali os seus trabalhos na customização de tênis, de carteiras ou outras superfícies que você queira pintar. Agora me diz aqui nos comentários, aqui embaixo nos comentários desse vídeo, qual desses erros você está cometendo e qual você gostaria de resolver. Assim eu vou trazer outros vídeos complementares para te ajudar. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.